Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre três bancos que ainda estão de graça, né, depois dessa alta toda em 2025 na bolsa, que os bancos subiram muito. Será que a gente ainda tem algumas oportunidades dentro do setor? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, antes da gente ir para o vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ative os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença aqui para o canal. Então, antes da gente ir para o vídeo, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom? E aí, quando a gente olha um pouco sobre o histórico da bolsa, né, como eu disse para vocês, a gente viu que o Ibovespa, ele subiu, ele estava aqui nessa cotação de 6 vezes preço sobre lucro, ele subiu agora para algo na casa de 8,5, 9 vezes, ou seja, ele está muito próximo da média de preço sobre lucro. Quando a gente olha o preço sobre lucro projetado, ou seja, a expectativa para o final desse ano, né, com os lucros reajustados da empresa, a gente está falando de algo na casa de 9 a 9,5 vezes, ou seja, ainda existe espaço para o Bovespa subir para voltar para sua média, né, e a gente ainda continua, vamos dizer assim, descontados nesse sentido. E aí, quando a gente olha o índice financeiro, tive uma situação muito parecida. Então, o índice financeiro, ele subiu bastante, do começo do ano para cá, vocês podem ver que ele tem uma evolução muito grande, ele chegou aqui próximo de 9 vezes preço sobre lucro, muito próximo da sua média. Então, o desafio vai ser achar, ações que estejam abaixo desse preço sobre lucro, ou que o preço sobre lucro projetado seja abaixo do que isso. E aí, quando a gente olha então, a primeira ação da nossa lista é o BTG Pactual, Banco BTG. Hoje, o BTG5, né, BPAC5, está cotada a R$ 11,05, subiu 63% nos últimos 12 meses, ou seja, teve uma alta muito expressiva, né, quando a gente olha esse período. Além disso, ele teve ele está cotado a 8,6 vezes preço sobre lucro, e para ano que vem a gente está falando de algo na casa abaixo de 8 vezes, a 2 vezes valor patrimonial e com yield de 3,76%, porque o banco paga somente 25% do lucro em dividendos. A gente vai entender depois o porquê. E aí, gente, quando a gente olha então um pouco do que o banco faz, então o banco ele atua em vários segmentos, mas principalmente voltado para empresas. Então ele tem a parte de investimento, ele tem a parte de financiamento para empresas, financiamento, crédito estruturado, letra de crédito, isso voltado tudo para empresas. Tem a parte de sales e trading, né, de ações, seguros, então ele faz essa parte de venda de ativos, ele que gerencia isso, se alguma empresa quer vender alguma coisa, ele está lá fazendo isso. Gestão de ativos também, asset management, aqui ele faz. Ele faz também, wealth management, que é, hã, o controle, vamos dizer assim, a gestão do patrimônio das pessoas. Então, geralmente, quando você tem 1 milhão, 1,5 milhão, você vai ter algum assessor, particular, vamos dizer assim, e o BTG faz essa função. Ele tem participações em algumas empresas, como o Banco Pan, e ele tem aqui essa parte de juros sobre capital que ele também trabalha. E aí, o que a gente olha no resultado do banco, né? As receitas totais, vocês podem ver, ela vem crescendo, estava em 6, 6,7, 6,8, 8,2 e 8,8 bi, ou seja, a empresa vem crescendo muito os seus resultados e o lucro líquido vem acompanhando. Ele sai de 3,2 bi para 4,5 bilhões, ou seja, o banco tem evoluído muito bem os seus resultados. E aí, quando a gente olha um pouco sobre o ROI do banco, e aqui eu trouxe essa informação porque é fundamental para a gente entender o porquê que o payout do banco é tão baixo. Então ele atingiu em 2025 um ROI de 26,4%, e aqui é um ROI crescente, né, você vê, ele sai da casa de 20, vai para 21, 22, 23 e agora 26%, crescente no médio a longo prazo. Isso daqui é muito bom, porque o banco está reinvestindo nele mesmo a uma taxa de 26% ao ano. Então isso daqui é muito bom, gente. Se você tem um investimento que você consegue reinvestir nele a uma taxa de 20% ao ano, é melhor que ele não te pague dividendo nenhum. É melhor que ele reinvista tudo e siga crescendo o negócio enquanto ele puder fazer isso, tá? Esse tem que ser o objetivo. E aí, quando a gente olha também, o próximo ativo dessa lista, ele é o Banco ABC. Então ele é um banco mais voltado para empresas, empréstimos, para empresas de médio a grande porte, tá? Ele está cotado a R$ 24,00, 23,90, subiu 30% nos últimos 12 meses, então lembra, o BTG subiu 60, então é um banco que não andou tanto nesse período. Está cotado a 5,3 vezes de preço sobre lucro, mas o projetado é abaixo de 5 vezes, ou seja, está muito descontado quando a gente olha a média do setor, né, tanto financeiro quanto do Ibovespa.
está abaixo do valor patrimonial, ou seja, hoje é mais barato eu comprar o banco ABC do que montar um banco do zero. Então, assim, isso daqui pode ser um indicativo pra gente de que o banco está barato, e é fundamental que vocês entendam isso. Dividend yield de 10,9%, dividend yield bem alto, tá? E como eu mostrei para vocês, subiu 30% nos últimos 12 meses, um pouco menos do que a bolsa. E para vocês entenderem um pouco do que o banco faz, então ele é um banco voltado a clientes corporativos, como ele traz aqui, esse é o foco deles. Eles oferecem soluções financeiras para empresas large, então grandes, hã, e médias empresas, né. A gente vê aqui que a carteira de crédito dele cresceu na média 11% ao ano, de 2018 a 2025, o que é muito bom, então ele segue crescendo no ritmo muito acelerado, tá. E a voltar e essa carteira mais voltada a grandes e médias empresas, tá. Essas empresas menores, aqui a menor parte da sua carteira, ele está voltada mais a essas mid e large caps que a gente fala. E aí, quando a gente olha aqui a rentabilidade do banco, que aqui a gente tem que entender qual que está sendo o resultado, né, a gente vê que o banco ele está andando de lado no lucro, então do ano passado ele cresceu, 5% quando a gente olha ano contra ano, o que é em linha com a inflação, então o banco não tem conseguido crescer muito nesse período e o ROI saiu de 16%, né, no terceiro tri para 15,5, então a gente vê uma queda no ROI nos últimos 12 meses. Então isso aqui explica um pouco do porquê que o banco não subiu tanto, né. O banco continua rentável 15% ao ano, é em linha com a Selic, ou seja, ele repõe o custo de capital dele, que ele capta o dinheiro na Selic e empresta para os clientes, ou seja, ele continua gerando um retorno acima da Selic. Então o justo seria ele estar a uma vez o valor patrimonial, essa é assim que o mercado lê, o banco, então ele deveria estar, a gente viu que ele está 0,8, ele deveria estar uma vez, mas a rentabilidade não tem crescido tanto. Mas será que o mercado está penalizando o banco porque ele é um banco ruim ou ele está passando por um momento ruim? E aqui é fundamental a gente olhar, gente, qual que é o histórico do banco. E aqui é um dos gráficos mais bonitos que tem, de lucro, né? A gente vê que o banco sai de 200 milhões em 2010, crescendo consistentemente, ano após ano. A gente vê uma pequena queda de 17 para 2018. Lembra, foi crise no Brasil. A gente teve uma crise da Dilma nesse período, foi muito forte. Na pandemia ele também cai, mas desde então o lucro segue crescendo, então ele sai da casa de 200 milhões para 1 bi, ou seja, ele praticamente multiplica por 5 nesse período de 10 anos, o que é um resultado muito bom. É difícil você achar empresas que cresceram com tanta consistência os seus resultados, tá. Então por isso que eu trouxe ele para a lista, porque ele é um banco que tem consistência nos resultados e que está passando por um momento em que ele não está conseguindo crescer. Mas com base no histórico, a gente pode presumir que ele deve crescer no médio a longo prazo, tá? E aí, por fim, última ação, eu trago então um banco mercantil, um banco que caiu muito nos últimos 6 meses aqui, ele trocou de ticker, então o período não está completo, tá bom? Mas ele estava aqui na casa dos seus R$ 85 e ele cai para R$ 60, ou seja, é uma queda de mais de 30% do banco, né? Então é uma queda muito forte. Ele está hoje a 10 vezes preço sobre lucro, mas a gente vai ver que o projetado é um pouco menor que isso, tá? 2,7 vezes o PVP e um dividend yield de 3,14%. Para você que não conhece o mercantil, qual que é a área de atuação, né? O que ele domina? Então, o banco mercantil, ele é um banco especializado no cliente 50 a mais. Ou seja, ele é um banco para essas pessoas que utilizam muito crédito consignado, e que tem, vamos dizer assim, mais de 50 anos. Então, o que o banco traz aqui? Olha a evolução que você tem do público, né? Em 1980, a gente estava falando de 14 milhões de pessoas nessa idade. Em 2000, a gente já estava falando de 27 milhões. Em 2020, a gente já estava falando de 54 milhões de pessoas e a expectativa do banco é que essa população cresça mais 30% para 70 milhões de pessoas, ou seja, 31% da população. O que isso daqui significa para gente? Significa, primeiro, que as pessoas estão vivendo mais, o que é algo muito bom, muito positivo, e isso daí vai impactar consequentemente o banco, porque ele vai ter cada vez mais clientes, tá? E existe um outro cenário também que está nascendo cada vez menos pessoas. Por isso que esse percentual da população aqui segue crescendo. Isso daqui é algo, vamos dizer assim, preocupante, hã, principalmente para sua previdência, porque se você tem menos pessoas nascendo, trabalhando e mais pessoas se aposentando, você tem menos pessoas trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Ou seja, você que está me olhando aí do outro lado do vídeo, saiba,
não vai ter gente para pagar a sua, nem a minha, nem a dos meus irmãos, nem dos meus filhos, a aposentadoria. Ou seja, é hora de você começar a investir, começar a preparar a sua aposentadoria. Não esqueça disso, senão você vai chegar lá com 70, 60, 70 anos e vai ter que continuar trabalhando. E a gente quer que você se aposente com qualidade de vida. E aí, quando a gente traz aqui um pouco do resultado do banco, né, então o banco ele tem crescido muito de 2019 até 2024, então ele sai da casa de 121 milhões, ele cresceu o lucro em 2020, cresceu em 21, cresceu em 22, ele tem um salto de 23 para 421 milhões. Em 24 ele tem um resultado anual recorde de 752 milhões, e aqui ele traz um ROI de 41%. Então, para vocês terem uma noção, o ROI do Banco Itaú hoje tá na casa de 23%, ou seja, ele é um banco que está sendo mais rentável que o Banco Itaú. E nos últimos, e no year to date, né, primeiros 9 meses de 25, ele já lucrou 738 milhões. Então a expectativa desse ano é algo na casa de 1 bi, tá, gente? Ou seja, o banco está crescendo muito. Mas aqui vale ressaltar, esse ROI de 40% nem a diretoria diz que é sustentável. Então ele deve, em algum momento, chegar num ROI de 25, 30%, que já é um ROI muito bom, mas ela não vai ficar nessa casa de 41%, tá? Então você que está achando que o banco vai, triplicar o lucro, multiplicar por 6 de novo, não vai acontecer isso. Respire, isso não vai acontecer, não pelo menos nos próximos 5 anos, é isso que eu estou querendo dizer. Claro que no médio e longo prazo isso pode acontecer, mas não no curto prazo, tenha isso em mente. E aí, quando a gente olha um pouco, eu trago essa tabela das ações para vocês. Então, essa tabela contém o valor de mercado dos ativos, tem a cotação de cada um desses ativos na data da gravação desse vídeo, valor patrimonial, o lucro líquido que eu espero para 2026, e aqui eu utilizei parte projeções dos analistas, parte resultado do terceiro trimestre anualizado, o payout praticado, tá? O ROI que a empresa tem, quanto que deve ser o dividend yield e, por fim, o mais importante, qual que é o retorno esperado, tá? Aqui, desconsiderem esse 3.300, esse preço aqui está errado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar um pouco os bancos tradicionais. Então, quando a gente olha os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, a gente vê aqui, Bradesco tem uma expectativa de um dividend yield de quase 10%, enquanto Itaú tem 8,2%, ou seja, o Banco Bradesco continua mais descontado, mesmo depois de toda essa alta, tá? E a expectativa é de um retorno de IPCA mais 8 para Bradesco e IPCA mais 9 para Itaú. Ou seja, continua melhor que os títulos públicos, mas não tem todo aquele espaço que a gente tinha visto anteriormente. Aqui, Banco do Brasil, a gente tem uma expectativa de IPCA mais 5% de retorno, porque você tem um dividend yield baixo, aliado a um crescimento muito baixo dos lucros. Porque o banco deve lucrar esse ano 18 bilhões e eu mantive para ano que vem a expectativa de 18 bi. O mercado espera algo na casa de 21 ou 24, mas eu acho que o banco vai passar por um momento muito desafiador, tal qual foi o Bradesco há 2, 3 anos atrás. Ele demorou cerca de 2 anos para começar a se recuperar da crise de crédito que ele teve. Então as pessoas estão achando que vai ser rápido, 1, 2 anos, eu acho que pode demorar 1, 2 anos não, tô mentindo, né? 6 meses, 1 ano, eu acho que vai demorar mais. E você, investidor de Banco do Brasil, tem que ter isso na cabeça. E aí, quando a gente olha para as nossas ações que eu trouxe aqui nesse vídeo, começando pelo Banco ABC, o dividend yield esperado para ele está na casa de 8,5%, tá? Com uma expectativa de crescimento de 7,5%, considerando uma manutenção desse ROI de 15%. Ou seja, eu estou considerando que o lucro não vai crescer nada, ano que vem vai se manter. Você tem um retorno esperado de IPCA mais 10, ou seja, um prêmio frente aos títulos públicos de 3 pontos percentuais. E aí, por isso que ele tem margem de segurança, né? Ele fica em linha com o prêmio que a gente precisa para investir em ações, ou seja, é um retorno muito bom isso daqui, tá? Banco Mercantil, aí eu já espero 1 bi para ano que vem também, um lucro estável, o payout dele é um pouco menor e por isso ele vai trazer esse yield de 3,8%, que é um pouco mais baixo, mas a expectativa de crescimento do banco é de 15% ao ano, ou seja, ele vai crescer muito mais. E aí por isso, por consequência, a gente tem um retorno esperado de PCA mais 12,7, o que é um retorno muito alto, tá? Quando a gente olha para as ações, o título público está pagando hoje inflação, né, mais 7%, ou seja, você tem praticamente 5 pontos percentuais de prêmio de risco, com preço teto de R$ 80. Ou seja, hoje na casa de 60, você ainda tem muita margem de segurança para comprar. E por fim, eu trago aqui o BTG Pactual, minha expectativa é de 18 bilhões de lucro, um payout de 25%,
o que deve dar um dividend yield de 1,45%, dividend yield um pouco mais baixo, mas por quê? Porque ele paga menos de dividendo. Mas o que que a gente espera? Um crescimento muito forte do resultado do banco, tá? A gente espera que ele continue crescendo muito e com isso você tem uma expectativa de retorno de IPCA mais 15,5 para o banco. Importante, gente, você que está olhando isso aqui, o que você tem que considerar? Pô, o Gustavo considerou 20% de crescimento ao ano. Ele não vai crescer isso para sempre. Ou seja, você tem que considerar é que esse crescimento aqui vai ser um pouco menor, talvez daqui a 3, 5 anos. E aí, por isso, você não vai pagar R$17,80 na ação, sendo que hoje ela está valendo 11. Talvez você possa pagar 12, 13, 15 no máximo, para poder ter esse retorno mais atrativo. Enfim, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre o setor bancário, visto as oportunidades. Não esqueça de curtir, tá bom? Se inscrever e ativar os sininhos, que isso faz muita diferença. Comenta aqui se você tem alguma dessas ações, se você gostou do vídeo, tá? E o que você quer ver para os próximos vídeos do canal. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.